Perfeito, obrigado. Ó, nosso primeiro slide, nosso primeiro assunto está relacionado com um tópico do nosso país, mas que também tem um envolvimento mundial, que é o nosso país, o Brasil, ele irá sediar a reunião da cúpula do G20. Beleza? Agora, em 2024, né, a reunião da cúpula, especificamente lá pelo mês de novembro, né, datas estabelecidas em meados de novembro. E o que é que isso tem de importância para o nosso estudo? Primeira vez que o Brasil vai presidir, vai sediar uma reunião do G20. Em um primeiro momento, nós devemos inicialmente compreender o que é o G20, do que se trata o G20. Né? G, você já dá a ideia de grupo, e 20, obviamente, 20 países. Só que não são 20 países a serem observados. São 19 países, mais o Reino Unido. Perfeito? Mais a União Europeia, né? O Reino Unido já está lá, mais a União Europeia. Só que, assim, tem uma situação importante, porque recentemente foi admitido, foi adicionado, foi incorporado a esse grupo a União Africana. Então, hoje nós temos 19 países, mais a União Europeia, mais a União Africana, que fazem parte, que compõem o G20. Vamos aqui analisar o nosso slide para a gente poder debater com todos vocês. Observem. Capital do G20, a cidade do Rio está pronta para receber a cúpula de chefes de governo e contribuir no debate para combate. Observa, para o combate à fome, pobreza e soluções climáticas. Essas serão as pautas da reunião da cúpula do G20 para o ano de 2024. Reunião essa que vai acontecer mais uma vez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a pauta desse encontro será o quê? O combate à fome, combate à pobreza e as soluções climáticas. Sempre é óbvio que quando se reúnem os chefes de governo, né, os ministros da Fazenda, que estão relacionados com a economia de cada um dos países, eles vão estar debatendo isso, né? Essas políticas sociais e também a incidência dos problemas climáticos que afetam tanto aí as economias mundiais, as economias de cada país. No transcorrer da nossa aula, a gente vai poder perceber o quanto é importante esse controle, né, ter soluções para esses problemas climáticos, pois eles afetam diretamente a economia, certo? Um pouquinho sobre o G20, observa. Vou baixar um pouco aqui o meu... Um pouquinho sobre o G20. O G20 foi criado, né, em 99, com reunião de coordenação estratégica entre ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais, né, que naquela época, em 99, estava sendo considerado ali as 20 maiores economias do mundo, certo? E anualmente esse grupo ele realiza cúpulas, reuniões, onde eu vou ter ali os principais responsáveis, né, de cada um dos países, para poder se reunir e debater sobre os principais pontos que irão, de alguma forma, afetar no desempenho, no desenvolvimento desses países, economicamente falando. Perfeito? Então, o G20 está muito ligado a essa expansão. Por gentileza, alguém está transmitindo na tela, por favor, aí complica. Pronto, não se, detalhe, se vocês compartilhar a tela simultaneamente ao meu compartilhamento, aí a gente vai perder a gravação, porque não vai sair a tela que eu estou mencionando aqui na gravação de vocês. Perfeito? Então vamos nós, continuando, né, continuando. Vale salientar que esse fórum é multilateral, eu vou observar essa multiplicidade dos órgãos, né, dos estados, dos responsáveis por cada um dos países, considerando aqui na situação os 20 que possuem as maiores economias mundiais, tranquilo? Mais uma vez eu volto a destacar. Quais são os principais desafios?
as transições climáticas, as cadeias de valor, o combate à pobreza e a industrialização dos países do sul global. Essa é a perspectiva, essa é a ideia, perfeito? Evoluindo ainda com relação a essa situação do G20 no Brasil, mais uma vez eu saliento que é algo inovador, é algo que é inédito, beleza? Essa reunião, dessa cúpula que é formado pelas maiores economias mundiais. G20 no Brasil, para que nós compreendamos, ó, a cidade do Rio passou a ser a capital do mundo, beleza? Afinal, é o grupo das 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana. É isso que eu quero chamar a atenção. É porque G20 não quer dizer para ti que são 20 países, não. São 19 países, mais a União Europeia, mais a que entrou recentemente, que foi a União Africana. Só a União Europeia ela é composta por 28 países e a União Africana é composta por 55 países. Então, aqui a gente tem praticamente mais de 60% da população mundial, né? E isso, considerando o produto interno bruto, né, o PIB, mundialmente falando, aqui a gente já tem 80% até um pouco mais do PIB mundial. Toda a receita que é gerada no mundo, mais de 80% está envolvida no G20. Para que vocês compreendam o tamanho da importância dessa reunião aqui para o nosso país. Pergunta: a minha tela está visível para vocês? A minha tela está visível para vocês? Não, professor, não aparece. Aparece, né? Não, não está aparecendo. Justamente, pessoal, é complicado, ó. Eu sempre menciono isso, é porque alguém compartilhou a tela que estava assistindo e aí tira a minha apresentação. Então, tudo que eu estou falando até aqui, vocês não estão vendo nada. Deixa eu voltar aqui. Estamos não, só ouvindo. Ah, complicado, pessoal. Poxa, e a gente pede isso, né? Sempre eu menciono isso, nós já perdemos gravações de aulas por conta disso. Eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora vocês estão vendo? Ah, bom, obrigado. Deixa eu voltar aqui, pessoal, por gentileza. Deixa eu só voltar aqui. Como vocês me ouviram, né, esse nosso slide dá para vocês contemplarem bem o que foi dito. Perfeito? Com relação ao G20, que ele vai estar agora em 2024 com as suas reuniões no nosso país. São várias reuniões, né? Mas nós temos a reunião principal, que é a reunião que reúne as cúpulas das principais economias mundiais, né? E essa reunião será no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. É por isso que, inclusive, a cidade recebeu a capital, recebeu a denominação de capital do mundo nesse período, né, obviamente, onde praticamente, grande parte do mundo, economicamente falando, vai se voltar para a capital do Rio, né, capital do Rio de Janeiro. Então, assim, ó, os principais pontos, né, os debates, os principais temas a serem discutidos, como eu mencionei para vocês, é a questão do combate à pobreza, é a questão do controle das soluções climáticas. Então, fiquem atentos com relação a isso. Esses são os principais temas que serão debatidos pelas principais economias mundiais na cidade do Rio.
Mencionei para vocês que esse grupo, esse G20, soma praticamente pouco mais de 80% do PIB mundial. Além dos 19 países, nós temos ainda a União Europeia, que é composta por 28 países, e agora, recentemente, fiquem atentos a isso, recentemente foi incorporada ao G20 a União Africana, que conta com 55 países. Então, praticamente aqui nós temos já quase todo mundo envolvido nisso aqui. Perfeito? Belezinha? E aqui eu tenho demonstrando para vocês, né, o grupo é formado por quais países, né? Nós temos o Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, porém eu coloquei alguns em vermelho, em destaque. Perfeito. A Rússia foi um que eu coloquei em destaque. Coloquei em destaque porque a Rússia faz parte do G20. Beleza. Aí o próximo é a Turquia. E esses dois, União Europeia e União Africana, foi justamente para chamar a atenção que isso aqui são trata-se de uma união de vários países. Beleza? Como eu acabei de falar para vocês. Só a União Europeia tem 28 países, a União Africana tem 55 países. Tranquilo? Agora, o porquê que eu chamo a atenção da Rússia? Por todo o cenário que a Rússia está envolvida. Todo o cenário. O envolvimento da Rússia na guerra contra a Ucrânia, a possibilidade de haver a prisão do Vladimir Putin aqui no Brasil, se ele vier participar desse evento, porque há uma situação em que os países que participam de outro grupo de países da parte norte fizeram um acordo onde foi estabelecido uma situação de prisão para o Vladimir Putin em razão das condutas adotadas durante a guerra contra a Ucrânia. Então, se ele for localizado, identificado, ele deve ser preso. Então, fica essa situação, esse impasse. Inclusive, o presidente Lula, ele se manifestou recentemente sobre isso. Perfeito? Perguntas, por gentileza? Ou podemos prosseguir? Vamos nós, prosseguindo. Quando nós falamos na situação da Rússia, né, inevitavelmente já vem à tona essa questão da guerra contra a Ucrânia. E aí eu queria debater alguns temas com vocês, alguns pontos cruciais, para que vocês entendam um pouco sobre essa guerra. Porque, assim, praticamente nós temos, considerando os tempos contemporâneos, nós temos aí o embate, a guerra, o conflito entre países que mais tem durado. Isso chama muita atenção e pode ser, sim, uma possibilidade de conteúdo dentro da tua prova. Então, nosso próximo slide justamente é para isso, para que nós venhamos a entender essa guerra da Ucrânia. Perfeito? Guerra da Ucrânia, e não porque guerra na Ucrânia, porque a guerra está acontecendo não só na Ucrânia, como também na própria Rússia, né? Essa briga, essa situação de conflito por tomada de território. Perfeito? Duas são as frentes, antes de nós irmos aqui para o nosso slide, duas são as principais frentes que sustentam essa guerra, né? Os pontos que motivaram essa guerra. Duas são as frentes de compreensão. A primeira frente é aquela que, inclusive justificada pela Rússia, aquela que diz que a Ucrânia quer ser incorporada à OTAN. Né? OTAN já é outra organização, para que vocês compreendam. A OTAN, ela é a organização do Tratado do Atlântico do Norte. Então, são dos países do norte, beleza? Atlântico do Norte. Só que, ao contrário do G20, quando eu falei do G20, eu falei a preocupação com a economia, com as atividades sociais, o combate à pobreza. Falei também
de debates que viessem a procurar práticas para enfrentar os problemas climáticos. Quando eu falei do G20, eu falei sobre isso. Porém, quando eu vou falar da OTAN, já é outra situação. A OTAN, que é essa organização que eu acabei de falar para vocês, ela está mais preocupada com a questão da defesa do território. É realmente uma questão de garantir liberdade para o povo, mas não deixando de ter segurança, ou seja, é algo muito relacionado com as forças militares. Então, nós até podemos falar que a OTAN é uma espécie de aliança militar. Vou dar um exemplo bem básico, bem básico. Suponhamos, vamos considerar aqui o nosso espaço, beleza? Aqui o nosso território, geograficamente falando. Suponhamos, aqui para o nosso entendimento, que Camocim, Granja, Barroquinha, Chaval, esses 4 municípios façam parte da OTAN, perfeito? Façam parte da OTAN. Mais uma vez, é uma aliança de forças militares, é uma aliança para garantir a liberdade do seu povo, mas também para garantir a segurança de propriedade do território, né? De demanda do território. Então, suponhamos, se viesse um governo lá da Parnaíba para querer tomar um dos territórios aqui, que foi mencionados por mim, todos se reuniriam para defender aquele território que faz parte da OTAN. Então, basicamente é isso. A OTAN, se tiver um dos membros que fazem parte da OTAN sendo ameaçados por por algum outro país, todo mundo se reúne para defender o seu território. Perfeito? E essa defesa, é claro, obviamente, vai ser feita através das forças militares. Tranquilo, pessoal? Até aí? Dei licença, deixa eu só ver aqui uma situação. Tem uma pessoa me ligando aqui e é aluna. Deixa eu só ver aqui do que se trata. Então, vamos nós. Perfeito. Vamos lá avançando. Então, vamos aqui entender um pouco da guerra da Ucrânia. Quais são as justificativas da Rússia? Por quais motivos a Rússia está justificando a guerra contra a Ucrânia, né? O presidente, o Vladimir Putin, o que é que ele tem apresentado? Ele apresentou a OTAN, que eu acabei de falar para vocês, né? Essa organização do Tratado do Norte, né? Uma lista de exigências de segurança, né? E a principal, né, exigência dessa lista é que a Ucrânia, atenção, é que a Ucrânia nunca, olha aí, nunca integrasse o bloco militar ocidental. Nunca. Ou seja, a Rússia está exigindo que a Ucrânia não participe da OTAN. Ô, professor, cara, o Edmar, mas por quais motivos a Rússia iria querer solicitar e exigir da OTAN que a Ucrânia não participe do grupo? E qual é a força da Rússia dentro do contexto mundial para ela exigir de uma organização algo? São pontos que devem ser observados, não é isso? Primeiro ponto, por que ela está exigindo? Ela tem realmente esse gabarito todo para poder estar exigindo? Para vocês terem ideia, pessoal, a Rússia ela é o maior produtor de gás natural do mundo. É o maior detentor de gás natural do mundo. A maior reserva de gás natural do mundo está sob o território russo. Então, e a Rússia, ela abastece de gás natural toda a Europa praticamente.
toda a Europa. Então, a força econômica, a força mundial, a força que a Rússia tem em provocar essa ideia de dependência dos demais é algo sobrenatural. Se você considerar o contexto mundial, da Europa principalmente, quando nós temos lá os invernos que são muito, né, os períodos de inverno que são muito fortes, muito e causam muito transtorno na população, e são principalmente nesse período que as populações dos países vão precisar do gás natural. E a Rússia é quem demanda tudo isso na sua mão. Perfeito? Então, ela tem esse poder realmente. É uma grande nação, né? Tem a detenção de grandes recursos naturais e, de alguma forma, ela consegue estar exigindo algumas situações. Mas por que que ela quer impedir que a Ucrânia venha a fazer parte da OTAN? Para que vocês entendam, né? Por que que ela quer impedir que a Ucrânia faça parte da OTAN? Seguinte forma. Entendam, creio que vocês estão me vendo, né? Tá dando para me ver? Beleza. Se vocês observarem o mapa mundial, eu não coloquei, mas né, se vocês observarem o mapa mundial, a Rússia ela vai estar inserida dentro do contexto do mapa mundial em uma área que é coberta pelos polos, né? Então, assim, o que eu estou dizendo os polos? Por áreas que têm uma abrangência de geleiras. A Rússia tem, então, grande parte do território russo vai estar inserido nesse contexto. Inserido. Como é que o país ele tem uma das maiores reservas de gás natural? Mas se ele tem essas reservas, ele precisa de algo para escoar a produção. E aí, para escoar a produção, a Rússia só tem a possibilidade de fazer isso por um único, um único oceano, um único mar, uma única frente de saída, que é o Mar Negro, que é o único que possui águas quentes, pois todos os outros que rodeiam, que banham o território russo, são de águas frias. Então, quando chega no período do inverno, não se consegue transitar, não se consegue navegar pelas águas. Então, o único que possibilita isso durante todo o ano é o Mar Negro, que é de águas quentes. Além dessa situação de levar toda a sua produção, escoar a produção, garantir esse intercâmbio, né, garantir essa potencialidade da economia, a Rússia também quer usar o Mar Negro como sendo o seu ponto estratégico para defender o seu território. Porque se alguém vier tomar o território da Rússia, ela vai se defender por onde? Ela tem que ter uma linha, ela tem que ter uma saída, ela tem que ter ali uma situação de um mar para que ela venha a estar colocando a sua força militar para combater qualquer agressor. Só que tem um detalhe. O mar, eu vou até colocar isso, deixa eu colocar isso para vocês. O Mar Negro, ele vai ficar numa região chamada Crimeia. Estrategicamente falando, é uma região excepcional. Estrategicamente falando, geograficamente falando, é uma região, é uma península que fica muito bem situada. Só que ao longo da história, sempre ficou a briga se essa região se ela pertencia à Rússia ou se pertencia à Ucrânia, né? Antiga antiga Iugoslávia. E a Rússia em 2014, a Rússia na marra, na tora, a Rússia incorporou ao seu território a Península da Crimeia. Então, assim, a briga já vem de muito tempo. Beleza? Para que vocês entendam. Deixa eu avançar aqui para a gente poder ganhar tempo. Pronto, é justamente aqui o nosso próximo, a Crimeia, né? Faz parte do território russo desde 2014. Desde 2014, beleza?
quando a península foi anexada no primeiro movimento militar de Putin na região. A importância estratégica da Crimeia está na sua localização e na posição geográfica, além de vantagens econômicas comerciais. É por lá que vai sair toda a escoação de produção de gás natural, de petróleo da Rússia. Então, financeiramente falando, a Rússia só vai ter comunicação financeira com a Europa se ela puder estar movimentando o porto da Crimeia. No caso contrário, ela não vai ter como fazer essa escoação. Então, por isso que ela, na marra, na tora, ela fez a anexação desse território em 2014, né, considerando que é um território russo, mesmo sendo contrário a diversos tratados e a diversas organizações mundiais que não concordaram com isso. Mas é como eu falei no início, dependem da Rússia. E se dependem, eles, embora digam que não concordam, eles não querem interferir. Aqui tem um breve relato sobre a Crimeia, né? É uma província semi-autônoma da Ucrânia, localizada na região sul do país. É uma península situada às margens do Mar Negro. Falei sobre o Mar Negro, né? Falei sobre o Mar Negro, né? Trata-se de uma zona que, apesar de fazer parte do território ucrânio, ainda possui fortes relações étnicas e políticas com a Rússia, beleza? Sendo os principais entraves dentre os dois países no âmbito diplomático. Então, são vários fatores que vieram a contribuir para esse conflito, para essa guerra. E a Crimeia é um desses fatores, certo? A briga pelo espaço da Crimeia. Além, além desse, o outro fator foi a Ucrânia querer ter a sua incorporação junto à OTAN, e isso a Rússia exige que nunca aconteça. O principal valor estratégico da Crimeia é, sem dúvida, a sua posição geográfica, né? A região apresenta uma saída importante para o Mar Negro. Observa, é o único porto de águas quentes da Rússia, ou seja, todo ano a Rússia pode conseguir escoar sua produção pelo Mar Negro, indo pela Crimeia. Por quê? Porque são águas quentes. Todos os outros portos, quando chega o período do inverno, aí, meu irmão, a geleira toma de conta, não tem como a Rússia usar para poder fazer essa escoação da produção. Pessoal, falei demais, agora abro espaço para vocês. Alguma pergunta, por gentileza? Ou sem perguntas? Podemos prosseguir? Ó, aqui nós temos um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, que menciona as maiores reservas provadas de gás natural em 2020. Não é falando da maior produção de gás, a maior produção mundial de gás, não, é da maior reservas provadas de gás, ou seja, os países que detêm sobre o seu território, né, as maiores reservas de gás. E nós temos em primeiro a Rússia, detém em trilhões de metros cúbicos, 37,4 trilhões de metros cúbicos. Isso representa praticamente 20% de todo o gás natural do mundo. Do mundo. Daí a grande potência que a Rússia tem em estar exigindo algumas situações. Se vocês pararem um pouco para analisar, essa guerra vem se arrastando, né, se arrastando já há muito tempo, e nenhum país tem interferido. Nenhum país tem se pronunciado. Alguns, no início da guerra, tentando pressionar a Rússia para que ela retirasse as tropas do território ucraniano, alguns quebraram acordos econômicos, alguns boicotaram algumas contas do governo russo, de alguns empresários russos. Só que assim,
Em contrapartida, a Rússia também se manifestou. Ela foi fechando a torneirinha de vazão do gás natural para a Europa. E aí ela começou a diminuir a entrega, a concessão, né? O vazar, começou a vazar de maneira mais reduzida. E aí sentiram, tanto é que não se manifestaram mais. E agora todo mundo ao contrário disso, né? Que bom que todo mundo está tentando se reunir para entrar em um acordo e para que o conflito venha realmente ter um fim. Vamos nós agora aqui para o nosso país, né, para o Brasil, tratar uma situação importante, né, no nosso país, no Brasil. O Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo, né? Esse resultado só foi possível com o PIB de 2023. Beleza? Fica atento, porque essa é uma notícia bem atual, do dia 1º de março. Perfeito? Então, o PIB de 2023, o Produto Interno Bruto, gerou ao Brasil a possibilidade de entrar novamente e estar dentre as 10 maiores economias do mundo, com um detalhe, superando inclusive o Canadá e a Rússia. Perfeito? Só que assim, isso só foi possível, um dos fatores que mais contribuiu para isso foi a agropecuária, o aumento da produção da agropecuária. Perfeito? Então, nesse contexto, nós podemos afirmar que a agropecuária foi o principal responsável por isso aqui. Perfeito? Vamos nós avançando. Só ver aqui. Beleza. A gente vai retomar daqui a pouco esse tema de agropecuária, né? Trazendo também um pouco da questão das mudanças climáticas, da situação lá da Amazônia. Mas antes, eu quero abrir aqui um espaçozinho para a gente trabalhar com vocês a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, em 2003, roubou a cena. E a perspectiva para 2024 é que realmente 2024 seja o ano da inteligência artificial, seja o ano, né? Até coloquei aqui no nosso título, né? Será o ano da inteligência artificial. É comum você ver a inteligência artificial tão somente com a siglazinha IA, beleza? Inteligência artificial. Já tem aplicações nas áreas da saúde, indústrias, pesquisas e deve se destacar em ainda mais áreas este ano. Eu coloquei uma atividadezinha, só um exercício para a gente poder trabalhar com vocês e ver qual o grau de intimidade que vocês estão tendo com a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É o algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência lá dos Estados Unidos, e esse laboratório chama-se OpenAI, com sede em São Francisco. Então, eu pergunto, qual o nome dessa ferramenta? Letra C. Facebook? Claro que não. Se eu estou dizendo que 2023 foi o ano dessa inteligência, dessa ferramenta, dessa situação, se você olhar para todas as alternativas, você já conhece há um bom tempo o Facebook, você já conhece há um bom tempo o WhatsApp, já conhece há um bom tempo o Messenger, o YouTube. Talvez mesmo que você ainda não saiba e não tenha visto, a única palavra aí que é nova no teu cenário é o chat GPT. Então, o chat GPT,
é que é a ferramenta que proporciona que você possa utilizar a inteligência artificial, perfeito? Que ela é utilizada através de comandos de algoritmos, né? Vários compilação de dados, e aí você consegue estabelecer várias situações. Você colocar um comando chat GPT, ó, já até dizer para vocês, a gente tem que saber usar tudo o que a tecnologia ela vai avançando, né? E tudo que ela vai nos disponibilizando, a gente tem que buscar usar isso de maneira favorável para nos gerar crescimento dentro do que nós estamos fazendo. O chat GPT, um exemplo básico. Se você chegar no chat GPT e colocar tipo assim, ó, chat GPT, um exemplo básico, elabore 10 questões sobre atualidades do Brasil. Eu tenho certeza que ele vai elaborar as 10 questões sobre a atualidade do Brasil. Aí você vai pedir assim, qual é a resposta de cada uma? Aí ele vai te dar a resposta comentada de cada uma. O algoritmo está lá para isso. Né? A inteligência artificial. É como se eles pegassem todas as informações do mundo, né? Claro que ainda está longe disso, mas como se eles pegassem todas as informações, os dados, né? Os conceitos, definições, respostas, tudo do mundo, e jogassem em um único lugar. De onde, quando você dá o comando, ele já consegue te trazer a resposta, a elaboração, para satisfazer o que você quer. Compreendido aí, pessoal? De boa? Perfeito. Vamos nós avançando, um assunto, mas um assunto que tomou conta aí do Senado Nacional. Estamos agora aqui na situação do nosso país, né, do Senado Nacional, que é lá a questão da terra dos Yanomamis, né, que são aqui, fazem parte lá das terras indígenas, são índios, né? E aí chamou muita atenção no ano de 2023 os casos, né, de desrespeito, inclusive foi tratado pelo atual presidente como genocídio, né, como se aquela população estivesse sendo exterminada, acabada. E tudo isso em razão da ambição humana, né? Porque é uma terra lá muito rica em minérios, é uma terra muito rica em garimpos, né? Extração de ouro. E aí, os empresários, obviamente, instalam, o que eu estou falando não é minha opinião, é com base em informações, claro, né? Que fique bem claro. E aí são instalados garimpos clandestinos, que não são regularizados, e fazem a extração e fazem o desmatamento de forma desorganizada, desordenada, e aí despejam nos riachos alguns produtos químicos, e isso vem causando muita doença na população da região. Muitos dos índios têm morrido, principalmente as crianças, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque pode sim ser um tema que venha a estar sendo cobrado aí na prova de vocês. Não observe. Na ocasião, a crise humanitária no maior, é isso que eu quero destacar, é o maior território indígena do país, né? Terra indígena dos Yanomamis. É a maior terra indígena do país, o maior território, beleza? E todo mundo se voltou para ele, todo mundo. Por quê? Porque quando o Lula tomou a posse da presidência, ele levantou essa questão, inclusive foi muito batido isso durante a sua campanha, né? O desrespeito por parte do outro presidente, isso, as palavras que o Lula usou, né? A negligência, né, a falta de realmente atender esse pessoal. Ele trabalhou muito isso na sua campanha e quando assumiu, ele ele assumiu o compromisso de olhar para esse povo, certo? E aí observe, o que é que foi feito? Houve uma mobilização, né, de órgãos federais para socorrer aquela terra arrasada e tal, e com a visita do ministro e do próprio presidente a Roraima, beleza? Os ministros e o presidente foram lá a Roraima para poder visitar aquele território, né? E quais foram as imagens que foram vistas lá? Pessoas extremamente magras, doentes, né? Tudo isso chocou o país, perfeito?
A situação foi classificada por Lula, como eu mencionei para vocês, como um genocídio. E aí uma força-tarefa foi feita pelo governo federal. Que é que eu quero chamar a atenção. Porque tudo que foi dito lá no início de 2023, tudo que foi dito, né, que iriam atender os Yanomamis, que iriam expulsar os garimpeiros clandestinos, tudo que foi dito, um ano depois, ainda se observa tudo praticamente do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Então, não houve muita mudança, porém, se instituiu realmente o Ministério dos Povos Indígenas, onde tem à frente uma ministra que é para poder cuidar todo dessa pauta. Tranquilo? Outro assunto importante que a gente não pode deixar de debater, né, com relação à crise climática, né, os impactos, né, que essas projeções têm no Ministério da Fazenda e no PIB do Brasil, incrivelmente. E aí tu consegue, observa, olha para mim, tu consegue casar tudo perfeitamente. Tudo lá em uma situação em que vai haver uma junção. Só que, infelizmente, é uma junção que causa prejuízo. Quando eu falo dos Yanomamis, onde há o desmatamento da Mata Atlântica de forma desordenada, para a prática de garimpos clandestinos, poluindo as nossas terras, os nossos rios, né? Quando eu falo de tudo isso, inevitavelmente eu estou também observando e provocando uma alteração climática. O desmatamento da Amazônica, ele causa um prejuízo, né? Ele causa essa alteração do sistema climático, certo? E essa alteração vai prejudicar potencialmente também aquilo que mais tem ajudado para que nós chegássemos a uma das 10 economias mundiais, que é a agropecuária. É por isso que eu coloquei essa imagem, uma árvore, de um lado a seca, do outro a plantação. Porque é como se fosse um elo de ligação. Eu vou estar ligando. Eu tenho um desmatamento que provoca os problemas climáticos, eu tenho esses problemas climáticos de superaquecimento global, eu tenho tudo isso, e que isso vai afetar diretamente na produção agrícola, vai estar atrapalhando diretamente a agropecuária do país. E se nós vamos voltar um pouquinho. E a agropecuária foi o principal responsável por o Brasil ter chegado a uma das 10, está entre, né? Uma das 10 maiores economias mundiais. É por isso que lá naquela imagem que eu trouxe para vocês, aqui, eu estou destacando o quê? Que a crise climática, ela tem fortes impactos no Ministério da Fazenda para o PIB de 2024. Então, a agropecuária que potencializou a nossa economia, jogando a gente para dentro das 10 maiores economias do mundo, essa agropecuária ela tem grande possibilidade de ser prejudicada em razão da crise climática observada no nosso país. Se vocês parar um pouco para pensar, vocês percebem que a cada dia está mais quente, está mais abafado, né? E não é tão somente relacionado com a época, com a época do ano, né? Não é tão somente relacionado com isso, é porque nós estamos realmente vivendo um superaquecimento global. Perguntas, meus jovens, fiquem à vontade, por gentileza. Podemos prosseguir? Obrigado. Detalhes importantes. Está dando para acompanhar o que eu estou falando ou ainda não conseguiram conectar muito bem? Podem mandar áudio que eu vou conseguir ouvir aqui pelo meu retorno. Sim, professor, tá dando. Ei, professor, você acha que essa questão que é uma questão recente da Ilha do Marajó, você acha que é uma que possivelmente pode cair na prova? Pronto, essa questão do Marajó, eu acho que não deve cair algo
se for cair, deve cair algo relacionado com exploração sexual infantil. Por que eu não acredito que a situação do Marajó, eu até analisando hoje, se nós iremos debater isso hoje ou não, porque é um tema muito delicado, que envolve pessoas que, ao invés de cuidar, participavam da conduta criminosa. Você me entende? Sim. Mas assim, eu vou analisar, né, aguardando, inclusive, já está tendo operação, já está tendo votação na Assembleia para poder abrir uma CPI, então estou aguardando as próximas movimentações, a depender, a gente já pode até trazer para uma próxima aula, viu? Mas é um tema, sim, que a gente está observando. Tá certo. Professor, outra coisa que eu estava analisando, será que possivelmente cairia a questão da divisão do território Ceará e Piauí? Litígio, a possibilidade, não é isso? Pronto. Ó, hoje, eu dei prioridade para o Mundial e para o Brasil, beleza? Aspectos e contextos atuais do mundo e do país. Nosso próximo encontro dessa disciplina, né, para a gente poder também estar complementando, porque é muita coisa, como eu disse para vocês. Então, não dá para a gente também ficar só dependendo de uma única aula, a gente tem que estar ali dando uma movimentada. Então, o nosso próximo estudo do conhecimento geral será do Ceará e de Granja, beleza? Perfeito, beleza. Então, vamos nós. Até porque se a gente bater todos os assuntos em uma só aula, vai ficar um pouco complicado, bagunça muito. Mundial, país, estado e município. Vamos nós aqui, ó. Dados recentes revelam que as mudanças climáticas representam uma ameaça para a economia brasileira. Ameaça para a economia brasileira, afetando a agropecuária, que eu acabei de falar, e comprometendo o crescimento do país. Então, assim, sendo bem realista, e a gente entende o nosso cenário em que nós vivemos, né? Isso já não deixa de ser uma segurança. É como se fosse uma espécie de fala garantidora. Eu já vou garantir aqui que se der errado o PIB, é porque as mudanças climáticas influenciaram, né? Acho que dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou mencionando. Então, mas não deixe de ser realmente um tema relevante, né? Considerando que a agropecuária foi quem incluiu o Brasil dentre as 10 maiores economias do mundo, e agora ela pode ser afetada por conta dessas mudanças climáticas, e um dos principais fatores no nosso país que afeta a mudança do clima é o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Então, tudo faz uma ligação. Por isso que é importante você buscar sempre fazer essa ligação. Fechando aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. A crise climática já é uma realidade que afeta diretamente o cenário econômico do Brasil. Diante dessa situação, o Ministério da Fazenda está reavaliando as projeções para o PIB de 2024, considerando os desafios causados pelas mudanças climáticas, beleza? Então, uma fala, né? Já é um discurso de garantia. Ó, já estou dizendo que se der errado é por conta das mudanças climáticas que estão interferindo e prejudicando o crescimento do país, afetando um dos principais fatores, um dos principais indicadores de crescimento, que foi a agropecuária. Beleza, pessoal? Pessoal, alguma dúvida para a gente poder finalizar a participação? Fiquem à vontade aí, por favor.
Sem dúvidas para o momento, obrigado a cada um que participou da aula. A aula ficou gravada, eu vou disponibilizar no grupo para que a gente possa estar acompanhando a título de revisão. Forte abraço, tenham uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser, e assim Ele vai nos permitir.